Então, rapaziada, só pra repassar aí um trechinho que eu tinha feito de uns vídeos a respeito de Street Fighter, eu mencionei sobre a tendência do hip hop aqui no Brasil, né? E até então eu tinha mencionado também alguns artistas que estavam estourando naquela época de 90 até 2000 pra frente aí. Eu cheguei a mencionar o Akon, cheguei a mencionar 50 Cent, Eminem, até mesmo os mais antigos aí, como Snoop Dogg e tudo mais. E isso daí não é de agora, né? Eu sempre tive uma admiração muito grande aí pela música do hip hop, desde mais novo aí. Comecei a acompanhar principalmente depois de 2000 pra frente, que é aquela época que chegou mais estourada, né? Principalmente o hip hop aí mais pesado pros filmes e tudo mais. Entre eles eu posso citar Velozes e Furiosos, mais Velozes e Mais Furiosos, um Action Full do Ludacris e tudo mais. Porém, como eu falei pra vocês, não é de agora, né? É uma coisa que há muitos anos eu acompanho. E eu sou do tipo de pessoa assim, que eu admiro a música boa, independente de qual música seja. Sendo uma música boa, uma música que tem um ritmo legal, que não tenha nenhum tipo de coisa que, de certa forma, não tem elo com o que o cara acredita ali, principalmente do que ele tá cantando, eu não sou muito apegado não. E eu acho que assim, quando você ouve aquele estilo de hip hop mais pesado, principalmente o hip hop que o cara que morou ali naquele lugar, ele fazia parte de certas coisas que acabou influenciando ele para ir pro hip hop, pra música e tudo mais. É uma coisa que é diferente, né? Você vê, o 50 Cent se destaca pra caramba. Questão das músicas dele aí, você pode tirar de exemplo as primeiras que eu ouvi. Seria Candy Shop, que estava estourada na época. Também teve In The Club, Pimp também, foi uma que eu curti pra caramba na época. E teve outras mais, né? One Star, teve, muitas músicas. 50 Cent, o que não falta é música pra ele. E outros artistas também. O que eu admirava mais, que eu até cheguei na época a ficar literalmente fissurado pelo cara, comecei a comprar camiseta, CDs, comecei a fazer coleção de MP3 dele na época, né, que a gente comprava em CD, era o Eminem. E tipo assim, o Eminem pra mim era o cara mais estourado que tinha, pela vida dele, tudo que ele passou, aquela coisa de o cara ser polêmico e tal, e ele se meteu em umas confusões também na época, né, então aí você vê que ele teve problema com o Ja Rule, outros cantores aí também mais consagrados aí, porém ele sempre se deu bem, né? Ele que acabou ajudando aí a 50 Cent ter essa escalada aí, né? Conseguir atingir o topo. E o Dr. Dre, né? Que o Dr. Dre foi o cara que na verdade revelou, né? O Eminem. E daí pra frente você vê outros cantores mais antigos e tal. Eu sou um cara assim, que eu acompanho a história antes do artista, eu acompanho a história pra poder saber mais dele e saber os motivos que levaram ele a fazer aquilo, né? E entre eles aí, o mais antigo aí que eu curto pra caramba é Tupac. Acho legal pra caramba o estilo de música dele, as letras também muito pesada. O Notorious Big, né? O Big também pra mim é um cara que se destaca muito. E das antigas assim é meio difícil você olhar um cara que não tenha um patamar muito elevado e que as letras eram boas, sabe? O hip hop raiz mesmo era aquele tempo lá. E os caras que você olha assim, que fala que é gangster mesmo, gangster rap, é daquela época. Ali era verdadeiro gangster rap. Porém, como eu falei pra vocês, né? Infelizmente a gente acaba tendo esses atritos aí e um acabou matando o outro. Teve desavenças pesadas aí, como por exemplo o 50 Cent, quando teve desavença com o Ja Rule. O caso mesmo do Tupac com o Big, que acabou tomando uns tiros e tal, e ele acabou acreditando que foi o Big que armou pra cima dele. Teve aquela treta, né, que mandou até uma diss pra ele e tal. E cara, é por isso que eu falo, hip hop é diferente por causa disso, sabe? Você nunca vai ver esse tipo de fato acontecer em outros estilos de música, né? É meio complicado você querer fazer igual ou comparar, sabe? Por isso que o hip hop se destaca tanto também, né? E como eu falei pra vocês também, eu acho que boa parte das vezes que você for curtir uma música, principalmente um artista, você saber da história dele, cara, é fascinante, sabe? É uma coisa muito legal. Eu curto pra caramba também um hip hop mais romântico e tal, tipo Neo ou Akon,
Esses caras também tem umas músicas muito legais mesmo. Eu lembro na época lá quando se mudou, uma pessoa pro lado da minha casa lá, uma vizinha, e cara, eu tava fissuradão nela, sabe? E é uma coisa assim que é difícil explicar, cara, porque, pô, quando você é mais novo, você não consegue pensar direito, velho. E eu tava... agora eu entendi! Agora eu saquei! Independência, sabe? Ela era parecida demais com a menina que aparece no clipe, cara. E vou falar pra vocês, né? Eu passei um perrengue bom aí naquela época. É lamentável. Eu tinha o quê? 18 anos, 19 anos. E tipo assim, não vou mentir pra vocês não, rapaziada. Literalmente, de coração aqui. Eu só vim ter mais conhecimento de tudo depois dos 25, sabe? Acabei tendo outros relacionamentos e conheci outras pessoas. Isso ajuda muito, né? A gente amadurecer, a gente buscar o que de certa forma conforta e prioriza o nosso bem-estar, né? E é o que eu busco sempre, né? E só pra esclarecer, eu não consegui na época namorar com ela e tal, porque também eu não era, vamos dizer assim, tão atraente, né? Vamos dizer assim, né? Era meio quebrado, meio caidão aí. Mas eu era trabalhador, graças a Deus, eu era um cara bem firmado. Eu não tinha botado shape ainda, mas digamos assim, né? Que eu falo com o Paulo aí, um amigo meu muito chegado aí. Depois que eu botei o shape, algumas coisas mudaram, né? E isso daí eu agradeço muito aí, primeiramente a Deus e, claro, né? Meu pai também, meu pai me influenciou muito pra isso. E, pô, o hip hop, cara, olha o tanto de maluco shapeado aí que você vê. Dr. Dre, 50 Cent, esses caras tudo aí, tudo shapeado, velho. E como eu falei também, né, cara, acho que marcou uma geração toda isso daí, né? O hip hop sempre acompanhou aí, principalmente a geração mais raiz mesmo, que foi 90 pra frente, 2000 ali pra frente também, que ficou o auge mesmo do hip hop. E até hoje, né, você vê, sai um ou outro ali que canta e tal, mas não é o mesmo padrão dos antigos, né? Cada um no seu tempo, cada um na sua época aí, se destaca da forma que pode, né? Só queria passar esse pedaço aí pra vocês, beleza? Acho que tem 2 dias ou 3 que eu não publico o vídeo. E tô produzindo aí a respeito do John Wick. Vou estar fazendo aí, falando um pouquinho de passado, futuro, presente e escolhas aí de cada um. Agradeço a todo mundo aí que tem acompanhado o canal. Até a próxima.